Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre SQL. Então, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a fortalecer o conteúdo e ajudar com que ele chegue aí ao máximo de pessoas possíveis, né? Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para ficar por dentro de novos vídeos, ok? Então, essa é a parte 13, tá, de SQL. E hoje a gente vai falar de operadores de conjunto, tá? E todos os aspectos que envolvem essa aplicação matemática dentro das consultas SQL, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, turma, vamos aqui então, né, para a nossa demonstração sobre os operadores de conjunto. Aqui eu tenho todos os exemplos que eu vou estar usando para mostrar para vocês os operadores de conjuntos, ok? Vai estar disponível aí para vocês na descrição do vídeo, ok? Então tá. O que a gente vai falar aqui de operadores de conjunto, né? A gente vai falar aqui do union e o union all, falar do intersect e do minus, tá? Como eu tinha comentado, pessoal, isso aqui são operações, né, de conjuntos lá da matemática que são implementadas aqui no SQL, tá? É a mesma ideia. Então, eu vou estar explicando aí para vocês. E dentro da estrutura, né, da conjuntura, da estrutura do SQL, né, onde é que vai se encaixar esses operadores, né? Então, eu vou ter eles aqui entre duas consultas, tá? Como eu falei, né, são operadores de conjuntos, tá, pessoal? Os conjuntos são o quê? São as consultas. Então, eu tenho que ter dois conjuntos para poder efetuar as operações, tá? Então, union all, intersect minus vai vir aqui entre a primeira consulta que você está fazendo e a segunda consulta, tá? E aí você vai utilizar o operador que for conveniente aí para o que você está precisando retornar, beleza? Então, a gente vai ver aí todos esses operadores com os seus exemplos. Bom, pessoal, o primeiro operador que a gente vai falar aqui é o union, tá? Ele vai fazer a união de dois conjuntos, né? No caso, duas consultas, ok? E aí ele vai fazer essa união, tá, pessoal? Juntando os dados da primeira consulta e os dados da segunda, só que aí ele não vai trazer os dados repetidos, tá? Perceba aqui que para esse exemplo, né, eu estou fazendo um union na mesma tabela para vocês visualizarem, tá? Então, se eu fizer um select aqui só da primeira, vocês vão ver que ele vai ter aqui esses 5 registros, né? Se eu fizer das duas, vocês vão ver que ele não vai repetir, tá? Ou seja, ele continua trazendo as mesmas 5. Por quê? Porque tanto a primeira consulta quanto a segunda, ela tem os mesmos dados, né? Então, o union ele vai fazer essa junção, só que sem repetir os dados que são repetidos, né? Daquela união. Então, como eu tenho aqui o mesmo dado nos dois, ele não traz aqui essa lista, depois essa lista de novo. Ele só traz uma lista, por quê? Porque ele identificou que esse registro tem nas duas tabelas da união. Tá bom? Então, aqui novamente, só que aqui eu já estou fazendo uma união entre duas tabelas diferentes, tá? Pegando o mesmo region ID. E aqui nesse caso ele vai trazer, né, todo mundo que é igual e todo mundo que é diferente, né? Baseado nas consultas, né? Então vamos fazer primeiro aqui a primeira para vocês entenderem. A primeira consulta ele traz, né, quem a região é de 2, 1, 3 e 4. Ele repete aqui porque a tabela counters tem vários, né? Então ele vai repetir por conta da relação. Mas percebam, né? Ele só tem dois. Quer ver, se eu fizer um distinct aqui, vocês vão ver que são só 4 valores, tá? Apesar de eles estarem repetidos muitas vezes. São 4 valores. 1, 2, 3 e 4. Na tabela na regions, eu vou ter 5 regiões. Né? 5 region ID. Então, na hora que eu juntar tudo, deixa eu até ver se ele vai fazer com distinct. Acho que ele faz. Quando eu juntar tudo, ele traz 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Por quê? Uma vez, né? 1, 2, 3 e 4.
ele tem tanto em countries quanto em regions, e o 5 ele só tem em regions. Então ele tem que trazer, né? Porque eu estou unindo, né? Estou fazendo uma união, e aí ele traz para mim. Beleza? Então essa é a dinâmica do union, tá? E aqui alguns detalhes, tá, pessoal? Eu coloquei essa consulta aqui, ela vai gerar um erro, que eu quero que vocês entendam. O erro e por que ele gera o erro, né? Ele fala, a expressão deve ter o mesmo tipo de dados da expressão correspondente. E aqui ele está falando do tipo, e aí eu vou acrescentar outra informação, tá? Vamos fazer aqui o Select Departments, tem 1, 2, 3, 4 colunas e Jobs. Também tem 1, 2, 3, 4. Tá? Nesse caso aqui a correspondência valeu, mas percebam que ele gerou um erro do tipo, né? Ó, eles devem ter o mesmo tipo de dados. Então, pessoal, no Union, e não só no Union, tá? Nos outros operadores que eu vou falar aqui para frente também. Esse detalhe que eu estou falando vai valer para todos, tá? Ele precisa ter tanto a mesma quantidade de colunas, né? Percebam, aqui no Departments eu tenho 4 e Jobs eu tenho 4, então bate. Mas se tiver uma quantidade distintas, né? E você não especificar, aqui no caso eu coloquei asterisco, né? Mas se eu tivesse especificado aqui uma coluna, né, específica, ele retornaria. Mas se eu não especificar e essas tabelas tiverem números de colunas diferentes, ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai tentar parear tudo. E aí ele não vai conseguir trazer, vai tentar unir e vai ter uma tabela que não vai possuir um correspondente na outra. Então ele fala, ó, tem muitas colunas aqui em uma das tabelas, aí ele não consegue fazer. E o outro detalhe é o tipo de dado, tá? Seguindo a ordem das tabelas, né, elas precisam estar pareadas com o mesmo tipo de dado. Tá? Se em uma das tabelas não tiver, por exemplo aqui, departamento ID é numérico, caractere, numérico, numérico. Em Jobs, vamos ver se está nessa sequência. Ó. Já não é, ó, caractere, caractere, numérico, numérico. O primeiro aqui já não bate com a primeira coluna de departments. Então, o que, que ele faz? Ele vai tentar parear, como são tipos distintos, ele fala, cara, isso eu não consigo fazer. Você precisa ter os tipos iguais, tá? Então, precisaria ser numérico aqui ou caractere na departments, tá? Então, esses dois detalhes são cruciais, tá, pessoal? Quantidade de colunas e o tipo, tá? Na ordem, tá? Se você não especificar, né? Se eu tivesse especificado aqui duas colunas distintas, né? Aí ele retornaria, tá? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, sei lá, Location ID. E de Jobs, tem que ser numérico, né? Porque Location ID é numérico. Jobs, eu vou pegar aqui, vamos pegar min salário. Aqui nesse caso, ele retorna. Por quê? Tanto Location ID quanto min salário são do tipo, né, numérico. E aí ele vai juntar tudo. Tá? Tirando os repetidos. Né? Lembrando que se tiver algum valor repetido, o Union não vai trazer duas vezes. Né? E aí ele vai trazer essa informação. E aí detalhe, né? Vocês devem ter percebido. O nome da coluna ela fica sempre com o nome da primeira consulta. Tá? Se você quiser mudar o nome, aí você tem que colocar um alias, né? Coluna, por exemplo. Ah, eu quero colocar um nome qualquer lá. Aí eu tenho que, né, fazer o alias ali. Tá? Se eu não fizer o alias, é o nome da primeira coluna da coluna da primeira consulta. Tá? Location ID. Então, perceberam a mesma quantidade de colunas com o mesmo tipo, tá? O mesmo tipo de dado, caractere com caractere, numérico com numérico e assim por diante. Tá? Isso é muito importante, isso vai valer para todos, tá? Vale para todos os operadores de conjunto que a gente tem aqui, que é o que a gente vai falar aqui, ok? Então, muito atentos a isso, para não cair aí nesses erros que o Oracle retorna, caso você não faça da maneira correta. Beleza, pessoal? Então, fiquem espertos aí com esses detalhes que vai valer para todos, tá? Não só para o Union, mas para todos daqui para frente. Beleza, ok?
Bom, turma, o próximo operador aqui é o union all. Tá? Ele tem um comportamento muito parecido com o union. A diferença é que ele repete. Tá? Então, as mesmas coisas, mesma quantidade de colunas, mesmos tipos, tá? O nome da coluna vai ser sempre da primeira consulta, aquilo tudo está valendo. A diferença aqui é que ele vai trazer tudo de maneira repetida. Perceba, eu estou fazendo aqui de novo, né? Os mesmos exemplos do Union. Né? Então, na tabela Regions eu tenho aqui esses 5 Region Name. Se eu fizer o Union da mesma tabela, né? Eu fiz aqui só para vocês entenderem, o que ele faz? Ele repete. Ó, isso aqui é da primeira e isso aqui é da segunda. Tá? Ele não sumariza ali quem é repetido. Tá? Ele ignora isso e traz todo mundo, independente se é repetido ou não. Tá bom? Na tabela Countries com Regions também, da mesma forma, né? A ideia, né? Ele repete aqui porque eu ordenei, né? Aí ele vai trazer todo mundo que é um. Deixa eu executar assim, order by. Ficou desorganizado da mesma forma, né? Mas mesmo assim, vamos fazer com order by. O detalhe da pessoa, order by, ele só vai vir no final, tá? Você não pode colocar o order by aqui na primeira subconsulta. Na primeira consulta, você tem que sempre colocar no final. Então ele trouxe o 1, né, da tabela Regions, que tem também na tabela Countries, todo mundo ele trouxe. Tá? Todo mundo que é 4, ele repete novamente, e o 5, que se eu não me engano só tem na tabela Countries. Né? Mas vamos ver aqui. Na tabela Countries eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tá? E na tabela Regions eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele vai trazer todo mundo aqui de Counters. Ele vai trazer essa quantidade aqui, repetindo, vai repetir mesmo, tá? De Regions também, ele não compara, ele repete. E aí ele vai trazer aqui também o número 5, que só tem em Regions, mas ele traz porque ele está unindo tudo, né? Então ele não vai fazer essa distinção dessa vez. Por isso que ele traz esse tanto de registro aqui, tá? Repetindo aí os caras dos dois lados. E da mesma forma, pessoal, no Union All, o exemplo aqui eu já fazia igual anteriormente, né? Deve ter o mesmo tipo de dados, né? É o mesmo exemplo anterior. Então, com o Union All também é da mesma forma, tá? A mesma quantidade de colunas com os mesmos tipos de dados, tá? No pareamento, quando ele for trouxer, da ordem, tá? Então, ele vai fazer da mesma forma que o Union. A tratativa é a mesma. Beleza? O próximo operador aqui, pessoal, é o intersect. Como é que funciona o intersect, né? Ele vai trazer somente os valores que são comuns nas duas subconsultas. Tá? Então aqui, fazendo da mesma forma, né, de regions para regions, nas duas consultas, vocês vão ver que ele vai trazer o 5, né, porque eu estou fazendo a mesma tabela. Então, esse select aqui, ele vai trazer esses mesmos dados nos dois, então, se ele traz todo mundo que é comum nas duas, naturalmente ele vai trazer essas 5. Tá? Nesse próximo exemplo aqui, isso vai ficar mais claro. Tá? O que ele vai fazer aqui? Na tabela Countries, quais valores eu tenho? Né? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Né? Se eu colocar o distinct aqui, vocês vão ver que em Countries eu vou ter, né, apesar da quantidade de registros, só 4 valores distintos. Né? E na tabela Regions eu tenho 5 valores. Quais valores são comuns nas duas? Né? É isso que ele traz para mim. O que é comum nas duas é só o 1, 2, o 3 e o 4. Percebam que aqui em Regions eu tenho o Region é de 5, só que ele não trouxe quando eu faço a consulta inteira. Por quê? Porque 5 só existe na tabela Regions, não existe na tabela Counters. E o intersect, o objetivo dele é trazer quem é comum, os registros que são comuns nas duas consultas. Tá? Nesse caso aqui, 1, 2, 3 e 4. Então ele retorna 1, 2, 3 e 4, porque 1, 2, 3 e 4 possui tanto em counters quanto em regions. Beleza, pessoal? Então a intersect ele faz esse detalhe. E aí, da mesma forma, né, se
houver ali, né, possui um número incorreto de colunas, né, nesse caso aqui ele já varia em relação ao erro, né. Countries deve ter mais colunas que regions, né. Countries tem 3 colunas, regions tem 2. Então não bate, né? Se houvesse as mesmas quantidades, ele faria, tá? Como é que eu trataria isso, pessoal? Sei lá. Ou mudaria a coluna, ou colocaria uma coluna, ou mudaria a tabela, ou colocaria colunas aqui em específico, tá? Se você pôr asterisco, você tem que ter ciência de que essas tabelas precisam ter a mesma quantidade de colunas e os tipos no pareamento precisam ser compatíveis, tá? Se você não quer ter essa preocupação, especifica as colunas, tá? As colunas que você quer que ele faça o intersect, ok? Bom, turma, o próximo operador que a gente tem aqui é o minus, tá? É literalmente uma conta de menos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tem em regions, desculpa, na primeira consulta, menos o que tem na segunda consulta. É literalmente uma subtração, tá? Então ele vai trazer só o que tem de diferença, né, em relação à primeira menos a segunda consulta. Tá? Nesse caso aqui, como é a mesma, né, eu coloquei a mesma subconsulta, a mesma consulta em ambos os lados, né? Então eu tenho aqui esse resultado. Quando eu fizer o minus, ele vai trazer o quê? 0. Por quê? Não tem nada de diferente nas duas consultas, tá? Se não tem nada de diferente, ele não traz nada, né? Porque ele não encontrou nada. Então aqui o próximo exemplo já vai ser um pouco diferente. O que ele vai trazer aqui para mim? Só o region ID 5. Por quê? Na primeira consulta, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Regions ID. Na segunda consulta, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Então, regions menos country sobra quem? Só aqueles 5 lá. Que é a única coisa que tem que vai ser subtraído, né? Que é o que tem de comum entre regions e countries. O que tem de diferença? O 5. Então, o que ele traz? O 5. A relação é sempre da primeira para a segunda, tá, pessoal? Tudo que tem na primeira consulta, menos tudo que tem na segunda consulta. O que sobra? É o resultado. Nesse caso aqui, region é de 5, porque é o único que tem de diferente, né? Se você pegar regions menos countries, todos os valores comuns são retirados. O que tem de diferente em countries que não tem em region? O 5. Na verdade, o que tem em regions que não tem em countries, né? O region é de 5. Então, ele faz essa dinâmica. E da mesma forma que nos outros, tá, pessoal? Número incorreto de colunas, né? Novamente, mesma quantidade de colunas e os mesmos tipos, tá? Se você quer tratar isso, especifica a coluna aqui ou faz a consulta com uma outra coluna que seja compatível. Tá? Se você colocar o asterisco, tenha ciência. Mesma quantidade de colunas e no pareamento tem que ser na mesma ordem os tipos. Tá? Se o tipo mudar, ele já não faz. Beleza? Então o minus ele funciona dessa forma, tá, pessoal? Bom, então vimos aqui todos os operadores de conjunto, tá, pessoal? Que são aplicados aí em SQL também, nesses operadores de conjunto. É um aspecto lá da matemática que é aplicado aqui no SQL. Então a gente viu todos aí, né? Union, union all, intersect, minus. Dentro dessas características, beleza? Então é isso, turma. Essa foi a parte 13 de SQL. Falamos aí de operadores de conjunto. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a fortalecer. Conto com a colaboração de vocês aí para que esse conteúdo chegue, o canal cresça e aí a gente consiga produzir mais conteúdos relevantes aí para vocês, ok? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, aciona o sininho para ficar por dentro de novos vídeos e espero que tenham gostado, beleza? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.